Jesus, o nosso mestre querido, aos nossos mentores, obrigada por estarmos aqui novamente reunidos, obrigada por estarmos nos impulsionando, nos estimulando a nos melhorarmos, a procurarmos o melhor caminho para o nosso crescimento. Inspira, Senhor, a Eni, que vem tão carinhosamente dividir conosco o resultado do seu estudo, da sua pesquisa. Inspira-nos, Senhor, para que possamos levar conosco o melhor que pudermos e que possamos também compartilhar com aqueles que cruzaram os nossos caminhos. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças sempre a Ti. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, gente, Eni, sim, eu posso fazer uma pergunta? pode, né? Nem começou, mas pode. Não, isso é outra coisa. Esse programa que você está utilizando, nós utilizando, ele tem condições de gravar. Não tem, sabe por quê? Porque esse que eu estou usando, o Google Meet, é de graça, é gratuito. O Google Meet gratuito, ele não permite. Já me informaram que o Zoom permite, mesmo sendo gratuito. Não sei se fato ou não. Aí só uma outra oportunidade de tentarmos futuramente, não digo agora, porque isso ia causar muito distúrbio no grupo, mas para o próximo livro tentarmos fazer o Zoom e ver se o Zoom é verdadeiramente, o gratuito, ele permite a gravação, tá? Mas o Zoom gratuito tem temporizador. Só dá para 1 hora exata, né? Não dá nem para 1 hora. Então menos. vamos esquecer, porque isso aqui a gente tá. Agora, então, como é que você faz? Ih, não estou ouvindo o pessoal, não. É que tá ruim mesmo, Edith. Olha só, Eduardo, eu gravo por um programa que eu tenho dentro do computador, tá? Não, tá ótimo, eu estou ouvindo você bem, isso que importa. Tá? Obrigado. Nada. Vamos lá, gente, o nosso assunto dessa noite é umbral. É um assunto... Algumas pessoas já estão rindo. Umbral, né? É o capítulo número 12, André Luiz. Então, ele tá... Eu peço a vocês que, por gentileza, a todos, desliguem seus microfones, só liguem quando vocês precisarem falar comigo, tá bom? Porque senão fica muito barulho e aí eu fico confusa para ouvir, porque aqui eu ainda estou colocando o pessoal para dentro até 18h40, tá? Então, para mim, fica tanta informação que fica complicado. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. André Luiz pergunta a Lísias o que seria umbral. Ele tá bastante curioso, né? Até porque a ideia, os conhecimentos dele religioso eram muito pequenos e o que ele já havia ouvido falar era da ideia do céu, do inferno, do purgatório e alguns sermões que com certeza foram bem poucos, alguns sermões que o André Luiz foi, porque a gente vê que ele nunca foi homem de religião, ele falou isso no início do livro. E ele está super curioso para saber do Lísias o que é esse tal de umbral, né? E para a gente começar esse assunto, a falar do umbral, inicialmente eu quero deixar uma coisa clara, ou pelo menos esclarecer para quem não sabe. Umbral, céu, inferno, purgatório não tem nenhuma relação. O umbral não é o inferno dos espíritas, tá? Porque há uma diferença de definições, de conceitos, de entendimentos, que não são as mesmas coisas, não são sinônimos e não têm condições de ser sinônimos, tá bom? Então, o primeiro passo é que a ideia inicial dessa criação do céu, do inferno e do purgatório, ele não guarda nenhuma correlação com nada da doutrina dos espíritos. Primeiro porque inicialmente, como está lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, quando ele vai falar dessas teorias, né, das penas e gozos eternos, falando da destinação da alma no pós-morte, ele vai deixar bem claro, né, que o conceito criado
de céu, inferno e purgatório, que são de regiões, de localidades. E a gente sabe que para nós o umbral ele não é uma região geográfica, não é região nenhuma, mas ele tem como definição e representação um estado de consciência. Então, ele não é uma região, ele é um estado de consciência. E como primeira reflexão para nós deveríamos nos perguntar qual é o nosso estado de consciência. Deveria ser a nossa primeira preocupação. Como anda? Umbral. Não sei, o Eduardo falou que do umbral, mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu, quando morrer, eu quero ir para o umbral. Muitas pessoas aqui que já são meus alunos sabem disso. Eu quero muito ir para o umbral quando morrer. Por quê? Também, já estou lá. Mas não, depende muito de que região do umbral, eu não defini. Porque se a gente pensar em umbral fino, colônia espiritual, nosso lar, beleza, olha só. Mas brincando, qualquer lugar do umbral tá bom. Mas vamos lá. Umbral não é uma localização, é um estado de consciência. Um estado de consciência que não está desperta. Porque uma consciência desperta, ela não vai ficar parada, estacionada no umbral. Então, não nos umbrais ali, nos limites que o Lísias vai ensinar para ele, que vai dar crosta até umbral médio, mais ou menos. Isso é umbral para eles em definição, basicamente, tá? Então, que ali são estados transitórios, verdadeiros estados de sofrimentos, né? Não só transitórios, mas também de grandes sofrimentos e regiões onde os espíritos que por lá passam e ficam, eles vão ter a oportunidade de, entre aspas, expurgar a sua consciência de sono ou a sua consciência adormecida e empeternida no mal ou na ignorância voluntária principalmente. Então, a gente precisa entender que umbral é um estado de consciência para a doutrina dos espíritos. A ideia que nós trazemos da destinação pós-morte, essa questão de céu, inferno, purgatório, é uma ideia bem atávica para nós. Ela já vem de muito tempo, está no nosso inconsciente marcado muito tempo. Então, por isso que muitas pessoas têm medo de morrer. Não só pelas questões de que não sabe exatamente como vai ser, mas principalmente pelas questões de que tem medo de ser punido no fogo do inferno, literalmente. Mas eu vou trazer para vocês aqui essa noite que essa ideia de céu, inferno, purgatório, principalmente que está inserida, com todo o respeito, que a gente aqui não está falando mal de ninguém, nem de religião nenhuma, mas está inserido na corrente filosófica católica, religiosa católica, e a questão do céu e inferno na corrente dos protestantes, é interessante a gente focar que hoje, para muitos católicos, para alguns teólogos e estudiosos dentro do movimento do catolicismo, eles já estão mudando os conceitos deles de céu, inferno, purgatório. Então eu trouxe isso para vocês também, para vocês ficarem mais atentos. Algumas pessoas aqui já sabem, porque eu já fiz um seminário algum tempo atrás, até com o Luiz Guilherme, em que nós abordamos as questões do livro de Kardec, o céu e o inferno. E aí eu tive a oportunidade de trazer para as pessoas os novos conceitos teológicos dos católicos. Então é importante a gente estar antenado que já nem todos eles estão mergulhados nessa questão do inferno como uma região para sempre, para o resto da vida, vai ficar lá depois, né, pela eternidade, sofrendo aquelas penas horrorosas. Não, muitos teólogos já não veem mais assim e defendem as suas teses. Vamos lá. Vamos lá. Um dos teólogos é esse daí que eu botei para vocês, o Reinhold Blanc, que ele é não só teólogo, mas ele também é filósofo, e ele já escreveu vários livros com publicações na Europa e na América Latina, tem traduções e tudo. E ele já começou a fazer um estudo, uma pesquisa sobre a questão do pensamento escatológico. Escatologia é a ciência das coisas finais da nossa vida, da morte ou do término, né, de um ciclo
de evolução de um planeta. Por exemplo, a gente aqui fala muito do planeta que vai deixar de ser provas e expiações e vai ingressar no mundo de regeneração. Então, escatologia diz respeito à sorte da alma, né, depois da morte ou depois dessas transformações planetárias também, tá? Então, ele diz que ele crê na esperança de que, por analogia com o amor humano, o Deus que ama também encontrará meios de persuadir o ser humano e se salvar, conservando, porém, a sua liberdade. Então, ele acredita que Deus, por ser um Pai de infinito amor e misericórdia, traduzindo, é claro que esse Pai, ele tem, por ele ser onipotente, ele tem condições de persuadir, fazer com que a gente mude de ideia e abdique do nosso orgulho e egoísmo e consiga, de uma forma consciente, aceitar, a vivenciar o amor. Isso é o início da teoria do Reinhold Blank. E aí ele vai colocar, assim, a questão do inferno, ele vai colocar a seguinte questão. Mostra que o homem tem a possibilidade de recusar o amor divino. Podemos recusar, nós fazemos isso várias vezes, quando a gente é pirracento e a gente se nega a ser misericordioso, a gente se nega a perdoar, a gente se nega a ser paciente, a gente está sendo pirracento, a gente está negando o amor divino. Assim, não sendo criação de Deus, o inferno surge ao risco da liberdade humana. Então ele está colocando que o inferno não é criação de Deus. Olha só, então isso já está mudando todo o panorama católico, porque até então o céu, inferno e purgatório, ele era uma criação de Deus, mas ali ele já está colocando que não é. O inferno, ele é a criação do homem, daquele homem pirracento, endurecido, que está andando na contramão do amor de Deus. Olha que interessante. Então já há teólogos com uma outra ideia, uma outra colocação, uma outra postura. E ele continua assim: o problema teológico do inferno não está situado entre a misericórdia e a justiça de Deus, mas entre a misericórdia divina e a liberdade do homem, né? Então, nós temos liberdade, temos escolha, e a misericórdia do Pai é eterna, é para sempre. E aí ele faz outra colocação, que o inferno, ele representa também a rejeição do amor divino pela pessoa. Mas a partir do momento em que ela tem a condição, a liberdade, o livre-arbítrio, e ela tem a capacidade de se desenvolver, ela pode deixar de rejeitar. Foi o que eu dei exemplo para vocês. A gente rejeita o amor divino quando a gente se nega a perdoar, quando a gente se nega a ter misericórdia, quando a gente se nega a ter paciência, enfim, quando a gente vive na contramão do amor. E aí ele ainda coloca: o inferno é o estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. O inferno também pode ser definido como distanciamento eterno de Deus. Mas isso ele botou entre aspas. Por quê? Porque se você tem a capacidade de escolha, ele pode não ser um distanciamento eterno. E aí ele continua colocando, ele vai dar a teoria dele do céu. O céu, para ele, seria a salvação, o destino final do ser humano. Então ele coloca o céu como o destino de todos nós. Por quê? Porque nós somos filhos do amor e da misericórdia. Como é que nós não vamos merecer o céu? Nós temos em potencial dentro de nós o amor divino, porque nós somos filhos do amor e trazemos essa semente. E ainda finalizando, Reinhold Blank, ele coloca: o céu significa ser salvo. Então vamos lá. Purgatório. Ele coloca, ele como teólogo, ele coloca que as bases bíblicas para a doutrina do purgatório, ele vai ver, ele viu lá na pesquisa dele que, conforme o próprio Lutero falou, o purgatório não existe. E realmente, verificando em toda a Bíblia, não se encontra nenhuma notícia do purgatório. Então, ele diz que tem que dar o braço a torcer, que realmente não existe isso na Bíblia. Então, que provavelmente esse lugar é uma interrogação. E aí ele vai colocando. O purgatório é, portanto, para eles, então, é um processo purificador de conversão, de dor, sofrimento, pela qual o homem passa na morte. O processo de conversão experimentado na morte implica a superação do orgulho, do mal e da injustiça ainda presente na personalidade.
Então, se o homem nessa passagem, ele consegue, através de um processo de dor, ele consegue superar-se, entender a bagagem que ele trouxe de erros, né, que foi argamassada e fundamentada no orgulho e na injustiça que ainda há presente dentro dele, ele então, se ele consegue converter isso e entender isso, e através da dor e do sofrimento se libertar, então o purgatório seria este momento dele. Olha só como é que ele vai construindo a ideia. Então ele não coloca, até o momento, não sei se vocês sentem, mas como o inferno e o purgatório como uma localidade, mas sim como um estado de consciência. Você vai ver isso, vocês vão ver isso mais para frente. A vida humana, diz ele, é um processo de amadurecimento que na morte se abre a um desabrochar pleno. Segundo Leonardo Boff, com quem concorda Reinhold Blanc, o purgatório é a chance oferecida por Deus ao homem de poder maturar e atualizar todas as suas potencialidades. Qual é a potencialidade? A gente traz o amor dentro de si. Esta oferta divina é mais uma confirmação de que Deus não quer a morte do pecador, mas que esse se converta à vida. Conclusões, né? Hoje a Igreja Católica tem uma nova visão do céu, inferno e purgatório, não vendo mais como um lugar. Vejamos as palavras de Leonardo Boff. Ele coloca assim: postula uma moral centrada na pessoa humana, em sua concreção existencial e também em sua abertura infinita. Representa o céu e o inferno não como lugares de bem-aventuranças ou danação, mas como condições humanas que se vão construindo já agora na história, ganhando sua última definição na eternidade. Então, assim, entre linhas, o que ele coloca ali? Que isso é um estado de consciência. Então eles mesmos estão elaborando e vendo que um Deus de misericórdia, ele não poderia condenar os seus filhos à eternidade no mal, ficar lá no inferno eternamente, sem uma condição de remissão, sem aceitar sequer que ele se arrependeu. Então, mesmo que você se arrependeu, então é tardio, vai ficar no inferno pro resto da vida? Não, eles já colocam nas entrelinhas ali que se aquele que está lá no inferno, se ele começa a fazer uma reflexão da vida dele e começa a mudar a atitude mental e sentimental dele, ele tem a condição então de expurgar, olha só, porque o purgatório também não é uma localidade, mas sim um estado de consciência, e aí merecer o céu. Então é só para mostrar para vocês que até dentro da Igreja Católica, esta ideia ela já está sendo reformatada de forma diferenciada. Então, é só para vocês ficarem atentos, não é que toda a corrente católica já aderiu a esses novos conceitos, são conceitos que estão sendo implementados, colocados dentro da filosofia deles, mas que já é um grande passo e que já está buscando ressonância com aquilo que a gente já fala há pelo menos 164 anos. Que o inferno é incompatível com a justiça de Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor. Por isso o umbral, gente, não é um inferno do católico, não. Ele é um estado de consciência. E é isso que a gente vai agora adentrar no estudo com o André Luiz, tá bom? Eu vou mandar de presente para esse Arnold, para o Papa Francisco, vou mandar de presente o Pentateu. E aí, de repente, eles conhecem. Eles conhecem. Eles conhecem. Teólogo, todo teólogo conhece a doutrina dos espíritos. É até interessante, tem lá no canal do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, já tem, acho que vai fazer 1 ano e pouco, né, o Luiz Guilherme, né, através do Luiz Guilherme, a gente foi convidado pelo Instituto Teológico Franciscano para falar de doutrina espírita dentro do Instituto Teológico Franciscano. Isso foi gravado. Foi uma palestra dada por três pessoas. Eu, Luiz Guilherme e o Davi Rabelo. Vocês dão uma olhada lá, a gente fala sobre doutrina espírita, eles ficaram encantados quando a gente falou de doutrina espírita lá. O Luiz Guilherme passou isso pra gente, eles acharam muito interessante. Eles não sabiam que doutrina espírita era ciência, era embasada na metodologia científica, eles ficaram encantados. Eles conheciam, mas não conheciam essas nuances com profundidade. Eles gostaram bastante das nossas colocações lá. Então é interessante, eles estão abrindo para uma série de coisas bem interessantes hoje.
E é bom a gente ter esse diálogo interreligioso. Nós precisamos disso, até para a gente se aproximar. Porque ter opiniões diferentes não significa que nós precisamos ser inimigos uns dos outros. Nós temos muito que, pelo contrário, respeitar as opiniões das pessoas, respeitar as colocações delas e seguir. Eu posso não concordar, mas por eu não concordar, essa pessoa não é minha inimiga. Então a gente precisa hoje começar a ter maturidade para conversar, para se colocar, para ouvir, até para discordar, mas discordar com educação, com misericórdia, com amor nas palavras, né? Ainda bem que esse Papa Francisco tem uma mente bem aberta. Ele realmente tinha que ser sul-americano, né? É verdade. Vamos lá, deixa eu só ver aqui no chat, que eu vou ter que sair aqui só porque acho que tem pergunta no chat. Sim, coisa que você já resolveu, né? O purgatório, o Paulo está colocando assim, o purgatório foi definido pelo Segundo Concílio de Lyon em 1274. Me desculpa, Paulo, foi definido, foi colocado, implementado, né, dentro da corrente filosófica católica. É isso que você quis colocar? Porque eu não tenho esses conhecimentos de todos os concílios, então eu peço que você me traga luz aí, tá? Mas acho que é isso que você quis dizer. Perfeito, tá? Obrigada. Vamos lá, gente. Em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, obra também que provavelmente teremos oportunidade de conversar futuramente, no capítulo 13, vai falar sobre almas e fluidos. Eu vou tentar traduzir, porque Evolução em Dois Mundos é verdadeiramente um livro difícil, viu? Não é assim... o Livro dos Espíritos eu não conceituo como um livro difícil, mas Evolução em Dois Mundos é um livro difícil, porque ele tem muitas terminologias de outras ciências e que a gente às vezes não tem conhecimento com profundidade. Então, não se assuste, vou ler e vou fazer a tradução da melhor maneira possível, tá? Eles colocam assim, elementos constitutivos da esfera espiritual. Ou seja, o que é constituído a esfera espiritual? A gente sabe que ao redor do planeta Terra nós temos a esfera espiritual. Todo o planeta Terra é envolto pela psicosfera ou esfera espiritual, né? Que é onde estão os habitantes desencarnados do nosso planeta. Então eles falam assim, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo. Esse fluido vivo é o fluido cósmico universal, gente, é o fluido que deu origem a toda a matéria constituída no universo, aquela que nós conhecemos e a que nós não conhecemos. Ou seja, toda a nossa tabela periódica e todas outras tabelas periódicas que devem existir que nós não conhecemos, ok? Com fluido vivo e multiforme. Multiforme porque ele pode adquirir várias formas, que a gente viu no capítulo 14 do livro A Gênese. O fluido cósmico universal, ele existe de uma forma didática, basicamente, em dois estados. Um mais material e o outro quintessenciado, imaterial. O material é esse que é formado o nosso mundo, o nosso corpo físico. E o imaterial é aquele que vai formar as colônias espirituais, as dimensões espirituais, e também vai formar o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é aquela roupagem que nós vamos manter depois quando a gente desencarnar, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual. Foi? Então vamos seguindo lá. Estuante inestancável. Ao nascer-lhe na própria alma, de vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cósmico, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. Bom, nós sabemos que todos nós, vou traduzir isso da melhor maneira possível, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que para André Luiz, ele representa também o hausto do Criador, mas eu não vou entrar nisso. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, nós constantemente absorvemos
né, através do nosso pensamento, que é uma energia, que é uma força eletromagnética, nós absorvemos esse fluido vital. E ao mesmo tempo, como todo eletromagnetismo, ele vai produzir uma corrente magnética ao redor. Então, se eu absorvo o fluido cósmico universal, a hora que eu absorvo ele, eu vou dar a este fluido características especiais, ou seja, características da minha condição evolutiva. E o que eu vou expelir, colocar para fora? Eu vou colocar para fora, né, eu vou formar um campo magnético, ou vou dar formação de acordo com aquela minha propriedade, a minha característica evolutiva. Então, em outras palavras, o tempo todo que eu estou pensando, eu estou absorvendo o fluido vital, eu estou moldando ele, dando características, propriedades positivas ou negativas no fluido cósmico. Então vamos supor, vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho um pensamento de raiva. Pô, raiva não é uma coisa que está na direção das leis de Deus. Raiva é algo que está na contramão da lei de Deus. Então eu dei a ele uma propriedade, uma característica negativa, e também uma propriedade característica na contramão das leis de Deus. Então, se eu estou com raiva e eu penso, eu plasmo. Por quê? Porque o fluido universal, eu estou mergulhada nele. E ele, né, através do meu pensamento, da minha vontade, eu vou moldá-lo de acordo com o meu pensamento e a minha vontade. E meu pensamento e a minha vontade estão de conformidade, de acordo com a minha evolução. Então, se eu sou uma pessoa pouco evoluída, o que eu estou constantemente plasmando, formando ao meu redor? O que vocês acham? Ninguém se arrisca? Se eu sou uma pessoa pouco evoluída, gente. Só plasma com negatividade. Só coisa ruim, negatividade, né? Quer falar, Márcia? Não? Ah. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente Ei, Márcia, nós te pegamos comendo, né? Mas não tem problema não, comer faz parte, vai comendo. Então, assim, o fluido cósmico universal é moldável pelo nosso pensamento e a nossa vontade, que está de conformidade com a minha evolução. Então, se eu sou uma pessoa pouco evoluída, olha o que eu estou fazendo com o fluido cósmico universal ao meu redor. Estou só plasmando coisa que não deve, né? É da minha responsabilidade. Então, o André Luiz está dizendo que quando a gente está desencarnado, ou seja, desencarnado a gente pode plasmar com muito mais facilidade. Porque a gente está desencarnado, a gente está ali numa condição que favorece muito mais a gente moldar, absorver com maior propriedade esse fluido cósmico universal e formar toda uma ideoplastia ao nosso redor, todo um campo ao nosso redor. Ele está falando isso. Aí, olha só, ele continua. O solo do mundo espiritual, quer dizer, ele está falando de como é constituído o mundo espiritual, estruturado com semelhantes recursos, todos eles, deve ser outra coisa, né? Na quinta essência, não sei se meando, eu tirei isso aqui, eu não sei o que eu quis colocar ali, mas enfim, corresponde ao peso específico do espírito e detendo a possibilidade de riquezas virtuais. Vamos traduzir isso aí? Ele está querendo dizer que toda dimensão espiritual, portanto, ela vai ser formada pelo pensamento daqueles espíritos que estão reunidos ali. Então imagina que quando a gente desencarna, a gente vai se agrupar com almas de acordo com o nosso nível evolutivo. Então imagina que desencarna uma pessoa muito perversa. Qual é o nicho que ela vai, literalmente, né? Ela vai se agrupar com espíritos que têm as mesmas características comportamentais e de interesses dela, ou seja, de fazer o mal. Então imagina, eles estão ali ao redor, todos eles pensando na mesma coisa. O que eles estão plasmando? Dimensões espirituais grotescas, vocês concordam? Foi para todo mundo? E aí? É aí que vai dar a formação dos umbrais. O que o André Luiz está fazendo com toda essa teoria é mostrando que os umbrais são formados por nós. Por isso que ele fala que há os co-criadores em plano maior e co-criadores em plano menor. Os co-criadores em plano menor somos nós, espíritos imperfeitos.
E os de co-criadores em plano maior? É um Jesus Cristo, que ajuda na formação do planeta Terra. Alguns Cristos ajudam na formação dos sistemas, outros de galáxias. Mas por quê? Porque esses são espíritos puros que já estão em comunhão perfeita com o Pai. Já estão vivendo plenamente as leis de Deus. Nós não, nós ainda estamos em conflitos. Muitas vezes nós andamos na contramão das leis de Deus. Então nós somos chamados de co-criador em planos menor. Então André Luiz está dizendo que com o nosso pensamento, a nossa vontade, que está diretamente relacionado ao nosso nível evolutivo, nós vamos criando também. Mas nós vamos criando o quê? Os mundos espirituais, as dimensões espirituais. Se nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, muito empeternidos no mal, o que vai acontecer? Nós vamos criar verdadeiras dimensões com essas características, as quais nós damos o nome de umbral. Foi para todo mundo? Então, o que parecia difícil lá no livro do André Luiz, a gente tornou algo mais simplório. E aí o Lísias continua assim, o umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre, onde está esse número 5 ali, ó, na crosta terrestre onde a gente está andando, onde a gente caminha. É uma zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Ou seja, o umbral é uma zona onde vão se agrupar espíritos que não vivenciaram as leis de Deus, que não foram capazes de entendê-la e de vivenciar. Então eles não têm condições de estar numa outra dimensão, por quê? Porque eles não guardam compreensão. E mais ainda, é também uma região daqueles que não só viveram a indecisão, mas também chafurdaram os pés na lama, né? No pântano dos erros numerosos, ou seja, praticaram deliberadamente o mal. Como é que nós podemos praticar o mal? Praticando, fazendo o mal em si, ou deixando de fazer o bem. Porque quando a gente pode fazer um bem e a gente não faz, a gente está permitindo que o mal se arraste, que o mal permaneça. Então, dessas duas formas, a gente permanece, a gente ajuda e contribui para o mal. Ou fazendo o mal em si, ou sendo omisso também diante do mal. Ok? Então, a zona do umbral são para esses espíritos que não estão nem aí, não estão vivendo as leis de Deus, não estão tentando nada, absolutamente nada. Já tentaram alguma coisa, já não é mais, já é um caminho já de saída do umbral. Estou dizendo que são daqueles espíritos que ainda estão muito arraigados na vida material, que não compreendem que existe vida espiritual, que não vivem com menor ética aqui na Terra. Porque eu estou falando de ética, não estou nem falando de moral, porque ética é uma coisa criada pelo homem, moral está relacionado a um ensinamento superior ao dos homens, né? Então, sim, eu não sei quem fala comigo, mas ok. Andresa. Oi, Andresa, pode falar. As nossas orações, elas são capazes de penetrar em qualquer desses umbrais ou elas precisam ser levadas por algum outro mensageiro mais evoluído, alguma coisa assim? Tem no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que vai falar sobre pedis e obtereis, né, sobre a prece. Então vai falar do veículo do pensamento, que é o fluido cósmico universal. Se a nossa prece for uma prece profunda, for uma prece sentida, uma prece verdadeira, não aquela só de lábios, que tem gente que faz prece de lábios e não de coração. Se for uma prece de coração, ela sobe direto, ela vai aquém de direito. Mas se a nossa prece ela tem pouca força, porque a nossa vontade, a nossa emoção está com pouco envolvimento dentro dessa prece, aí sim ela vai precisar da intercessão dos espíritos, dos nossos mentores, né, que são os nossos anjos guardiões. Mas quando a gente já está mais envolvido, mais consciente do que significa a prece, ela poderá alcançar qualquer lugar do universo. Olha que interessante isso, né? Basta para tal nós colocarmos o máximo de nós mesmos dentro dessa prece. Então, nem sempre ela vai precisar de intercessão, não. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que Deus está dentro da gente. Não se esqueçam disso. Deus não está distante, lá no outro ponto do universo. Ele está dentro da gente.
Ele está 24 horas dentro da gente. Mas por que a gente não percebe Deus? Essa deveria ser a nossa pergunta. Jesus Cristo, no seu sermão da montanha, quando ele falou das bem-aventuranças, uma bem-aventurança explica essa condição de que por que nós não percebemos Deus. Já que ele está 24 horas dentro de nós, por que a gente não percebe? Ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque perceberão a Deus. Então ele coloca como condição para perceber, para sentir Deus, a pureza de coração. E aí eu faço a pergunta a vocês, o que torna um coração impuro? Alguém poderia ter coragem de dar aqui para todos nós exemplos de coisas que poderiam tornar o meu coração um coração impuro? Os maus pensamentos, a moral baixa, o mau procedimento. Isso, tudo que você pensar de mal, né? Vou até me adiantar, porque como ele falou os maus pensamentos, tudo que for mal, o que é mal? O orgulho é mal, a inveja é má, a intolerância é mal, o desrespeito é mal. Enquanto essas coisas habitarem em predominância dentro de nós, a nossa percepção da divindade que está dentro de nós vai ser ruim, vai ser muito ruim. Então a gente precisa ir limpando, despojando aos poucos, na medida em que nós tivermos condições, ir nos despojando dessas coisas que são impuras e não nos permitem perceber a presença divina dentro de nós. A Regina coloca assim, Deus está a uma oração de distância. É verdade, a uma oração de distância nossa. Muitas vezes a gente está ali, está achando que Deus está distante, mas se a gente voltasse para Ele e só falasse assim, meu Deus, mas se esse meu Deus fosse do fundo do coração, a gente já estaria perto de Deus. Mas a gente cuida pouco de orar às vezes. E quando a gente ora, a gente fica horas perdendo tempo em pedir. Não que a gente não possa pedir, a gente pode e deve, mas a gente deveria ficar horas ouvindo Deus. Dizem que Madre Teresa uma vez perguntou assim, foi perguntada a ela, que quando ela ora, o que ela conversa com Deus? Ela diz, nada, eu fico ouvindo Deus. Aí eles perguntaram, e Deus, o que ele faz? Ele fica me ouvindo. Eu não sei se vocês perceberam a sabedoria dela, né? Madre Teresa, quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? Não falo nada, eu fico só ouvindo Ele. E Ele, o que ele fala para a senhora? Nada, Ele fica só me ouvindo. Entenda, né? É isso que a gente precisa fazer, é isso exatamente. Mas qual é o momento que a gente tem para fazer prece? A gente vai, Senhor, aí depois abre um pergaminho desse tamanho com 25 quilômetros de linhas, né? E faz uma série de pedidos. Em nenhum momento a gente ouve Deus. E por conseguinte, em nenhum momento Deus nos ouve. Por quê? Porque Ele está surdo? Não, porque a gente não permite. Então é hora da gente começar também a ouvir Deus, para que Deus possa nos ouvir. Né? É da lei. Só para recapitular, matéria já dada, né? Aqui está o número 1, o núcleo interno da Terra, o 2, o núcleo externo, o 3, a crosta, né? A crosta interna do núcleo, né? O 4, o manto, e 5 é a crosta onde nós caminhamos, onde construímos as nossas casas, as nossas edificações terrestres, né? O 6 já é o umbral grosso. Esse umbral grosso a gente tem que entender que não é criação de Deus, mas são nós somos co-criadores em plano menor, nós construímos os umbrais, não só nós desencarnados, é importante lembrar disso, que não é só nós desencarnados. Toda vez que eu tenho um pensamento muito contrário às leis de Deus, que eu alimento esse pensamento, vamos supor uma mágoa, um ressentimento, eu estou ajudando a manter os umbrais. Eu não sei se vocês já pararam para fazer essa reflexão. Porque se o umbral grosso é aquele que está mais próximo da Terra e diz respeito a uma dimensão espiritual extremamente grosseira, de matéria grosseira, é espiritual, mas é grosseira, cada vez que por exemplo, uma pessoa, estou falando agora de extremos, né, comete um assassinato, por exemplo, ele está ajudando a colocar mais um tijolinho no umbral grosso. Então é isso que a gente precisa pensar. Que os nossos pensamentos contribuem para manter essa psicosfera ao nosso redor. Então é hora da gente começar a limpar o nosso coração. A Andresa tem mais uma pergunta. Pode fazer.
Pode fazer, Andresa, pode ligar o microfone. Eni, e os mentores espirituais dessas pessoas que estão ali nesses umbrais mais densos, eles ficam lá com eles mesmo assim? Olha só, no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou sobre a questão, a missão do nosso anjo de guarda ou mentor, ela começa com a gente na espiritualidade, né, fazendo o planejamento reencarnatório e vem com a gente durante toda a vida. Acompanha a gente até o pós-morte. Mas daí, eles não têm obrigação de ficar, por exemplo, se a gente ficar 100 anos no umbral, eles não têm mais obrigação com a gente. Mas muitos, enquanto podem, por amor a nós, eles continuam ao nosso lado tentando nos ajudar para que a gente possa despertar a nossa consciência e sair daquela dimensão de sofrimento e ir na direção da luz, porque nós somos filhos da luz. Todos nós merecemos ser felizes e voltar à nossa condição de filhos do amor e filhos da luz. E quando eles não podem mais fazer, a gente não pode esquecer que a gente tem os nossos espíritos familiares de muitas reencarnações. Então sempre tem espírito intercedendo por todos nós, sempre. A misericórdia do Pai não nos abandona nem um minuto da nossa vida, tá? Eni, Sim. E também, se a gente pensar, desencarnados que se encontram nesse umbral grosso, não sentem a presença e não conseguem sentir nenhuma... na realidade, o espírito protetor não vai ter interferência com ele, porque ele não vai estar sintonizado, né? Então, o protetor, o anjo guardião, vai se afastar porque, na realidade, o espírito não vai estar em sintonia com ele. E talvez ele peça ajuda, né, no plano espiritual para interceder em favor dele. Foi o caso do André Luiz, né? O André Luiz, eu não acredito que ele tenha sido abandonado, não foi, né? O que a gente sabe que ele não foi, que a mãe dele intercedia por ele, né? E que foram feitos várias situações para poder ajudá-lo, como deve ser o que acontece com os outros irmãos que estão nesse umbral grosso. Eles não desistem, mas eles se afastam porque a energia é totalmente diferente. Esses espíritos, a gente vai ver que o André Luiz, por exemplo, ele esteve no umbral durante um largo período, porque ele foi considerado um suicida inconsciente, né, pelo mau proceder dele, não cuidava do corpo, noitadas, alcoólicos, alimentações indevidas o tempo todo, né? E a gente vai ver que a mãe dele, que está numa esfera acima do nosso lar, várias vezes foi visitar o André Luiz no umbral que com certeza era um umbral médio ou grosso que ele estava, né? A gente não tem notícias exatas porque ele não dá para ter detalhes daquilo ali, mas era um desses dois umbrais, com certeza. Os espíritos de uma envergadura maior, eles podem ir a qualquer região que eles quiserem. Eles podem abnegadamente adensar o pé de espírito deles e ir em qualquer região. Mas a gente tem que entender que a gente precisa oferecer para esses espíritos um mínimo de condições para a gente poder perceber a ajuda. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Quando ele lembrou-se da oração, que ele teve um ato, né, de humildade, de submissão a Deus, às suas leis, que ele começou a orar e pedir ajuda, foi a hora então que ele enxergou o ministro Clarencio, que também é um espírito de uma grande envergadura e que estava ali no umbral do lado dele tentando ajudar eles. Os nossos amigos espirituais, eles nunca desistem de tirar a gente de lá. Eles estão sempre intercedendo a todo momento por nós. Agora, a gente tem que oferecer um mínimo de condições. Não é muita coisa, mas é um mínimo de condições de verdadeiramente sentir um arrependimento, de verdadeiramente ter vontade de melhorar a sua vida. Nós somos muito avaliados pelas nossas intenções. Então, é isso que a gente precisa fazer, dar o nosso primeiro passo. Bom, depois do número 6, vem o 7, que é um umbral médio, que é essa aqui, ó, tá aqui, tá? E o número 8, então, é um umbral fino, onde está localizada a colônia espiritual, nosso lar. E para cima, são as regiões administrativas do planeta, o amor fraterno universal, que são espíritos que trabalham em prol a trazer essa fraternidade, esse amor sem condições para todos nós, nos ensinando,
levando condições, subsídios para a Terra, para que a gente possa despertar para esse amor fraterno, que é o amor sem condições. Nosso amor ainda é muito condicional. O 11, as diretrizes do planeta, e 12, a abóbota estelar. O umbral começa na costa terrestre e vai até o umbral fino, basicamente. Tá? E aí o Lísias continua. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviço do Pai. É assim, a gente está lá em cima na espiritualidade, a gente promete um monte de coisa que a gente quer fazer, porque a gente enxerga um monte de coisas que a gente fez naquela existência que acabou. A gente enxerga um monte de coisa que precisava ser retocado, que precisava ser melhorado, que precisava ser corrigido. Aí a gente na espiritualidade fica todo empolgado e vai fazendo um programa, né, reencarnatório. É claro que esse programa eles não deixam a gente exagerar, porque a gente às vezes fala, eu quero vir sem a cabeça, sem os pés, brincadeira, ninguém vem sem a cabeça, né? Mas a gente começa a colocar uma porção de coisas que a gente não aguenta. Você quer vir sem o braço? Não, tira só o dedo mindinho, que isso para eles já vai ser um sofrimento inenarrável, né? Porque eles sabem que a gente não aguenta muita coisa, né? A gente faz todo um planejamento, mas a gente muitas vezes chega aqui embaixo, a gente fica fazendo corpo mole. Mas isso aqui é muito difícil, eu não estou afim de aturar isso. Não é aturar, né? Porque a gente tem que começar a mudar os nossos conceitos. A gente não veio aqui para aturar nada nem ninguém. A gente veio para mudar conceitos a respeito das pessoas. Olhar para as pessoas com mais amor. Mesmo sabendo que às vezes elas estão muito aquém, né? Mas olhar para as pessoas diferente. É o nosso olhar para o outro que tem que melhorar. Não é o olhar do outro em relação a gente que tem que melhorar. O problema nosso é que a gente está sempre querendo jogar para fora aquilo que a gente tem que encontrar dentro. Então, ele coloca assim, entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-la para só procurar o que lhe satisfaça o egoísmo. Ou seja, é difícil. A gente acaba fazendo aqui embaixo mais aquilo que interessa a gente mesmo. Começa a fazer o corpo mole e não faz aquilo que estava planejado exatamente. Assim é que mantidos são os mesmos ódios, ou seja, a gente fala assim, não, eu quero ficar com aquela pessoa que eu quero aprender a amá-la, perdoá-la, não sei mais o que. Só que chega aqui embaixo, a gente chuta o pau da barraca literalmente e não quer mais saber de nada disso, né? E acaba sentindo os mesmos ódios pelos adversários ou as mesmas paixões pelos amigos. Mas ele coloca assim, mas nem o ódio é justiça, porque não é, né? É de esforço, nem a paixão é amor, não é mesmo. Né? Tudo que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. E aí eu coloquei aquele quadrinho aqui das polaridades humanas que estão relacionadas à nossa consciência que é egóica, que eu já falei isso para vocês uma certa vez, que a nossa consciência egóica ela tende a nos jogar para as extremidades. Então, se a gente está num egoísmo muito exacerbado, aí a gente cai em si que está no egoísmo exacerbado, como a gente não tem sabedoria nenhuma ainda, o que a gente faz? A gente cai lá como um pêndulo, lá na privação, e começa a mostrar desinteresse por todas as coisas. Mas nem desinteresse, nem egoísmo, porque a lei de Deus é a lei do amor, a gente tem que encontrar o equilíbrio perfeito. Ou seja, nem tudo pode ser só para mim, nem tudo pode ser só para o outro. Qual é o caminho do meio? É a autoestima. Então a gente vai aprendendo isso, em geral, pelos processos da dor, até que a gente amadurece e começa a fazer essas escolhas, a gente sai desses extremos que o pêndulo egóico joga para a gente. A gente começa a sair dessas extremidades e começa a andar mais no caminho do meio, entendendo que a gente precisa sim, encontrar o equilíbrio, nem excesso nem privação. Por quê? Porque isso é uma estratégia do ego. E a gente precisa sair dessa estratégia do ego. Foi, gente? Eu estou falando, a gente já falou um pouco sobre isso em outras aulas, sobre a consciência egóica, sobre ela jogar a gente para as extremidades. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente estiver assim, muito extremista, senta e fala assim, qual é o ponto de equilíbrio? Porque não pode ser nem privação nem excesso. Eu nem posso estar num lado nem na polaridade do outro, porque isso é coisa da consciência egóica que está me sabotando. Eu tenho que encontrar um meio termo de respostas. Ok? Foi? Então essa é a proposta para a gente continuar no nosso caminho. E ele fala assim, o Ulisses explica para ele qual a função dos umbrais. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento dos resíduos mentais. Lembra? Tudo aquilo que nós pensamos, nós plasmamos. E nós precisamos limpar o nosso coração, limpar a nossa mente. E aí ele fala assim, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões
que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Então, umbral é uma zona de reflexão, que a gente precisa queimar esses resíduos que não têm mais nenhum significado. Então, não tem mais nenhum significado, portanto, diante de um erro, por exemplo, não tem mais nenhum significado. A gente sabe hoje, a gente não deve cair nem na culpa nem na desculpa. Ah, eu errei? Errei. Pronto, errei. Errou, beleza. Se responsabiliza e segue. Nem se culpa eternamente, nem se desculpa, empurrando a culpa totalmente para o colo do outro. Que tem gente que é assim, diante de um erro, mas eu só errei porque meu marido me tirou do sério. Eu só errei porque a minha esposa, nossa, ela me irrita 24 horas por dia. Não, você errou porque você ainda é irritável. Você errou porque você ainda é suscetível. Assume isso, muda o seu ritmo daqui para frente, tenta ser melhor da próxima vez. E pronto, acabou, é simples assim. Não tem que se chicotear e nem tem que empurrar a culpa para ninguém. É simples assim, assume e segue. É conforme a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, literalmente. Não adianta ficar cristalizado ali a vida inteira. Ah, eu errei, não devia, não podia. Ah, eu disse, eu errei, não devia ter dito. Tá, mas já disse. Então agora tenta buscar um estado de equilíbrio, de oração, de vigilância interna, para na próxima vez não fazer da mesma forma. Ou fazer pelo menos um pouquinho melhor do que na anterior. Pronto, segue, acabou. Chega de punição, nada de punição, segue o caminho. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, agiu sabiamente permitindo se criasse tal departamento em torno da Terra. Ou seja, Deus permitiu que a gente criasse esse departamento para a gente ter uma chance de fazer uma reflexão e poder se desvencilhar de bagagens que não nos interessam mais. Como o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, a culpa, a desculpa. Se desvencilhar de coisas que não é para a gente ficar se agarrando isso. A gente veio aqui para ser feliz. E é isso que a gente precisa fazer. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que ter lucidez para se enxergar. Enxergar o que a gente traz de bom, o que a gente traz de ruim. E com aquilo que a gente tem de bom, poder corrigir o que tem de ruim. Porque se uma pessoa vai fazer um autoconhecimento e começa só a descobrir que só tem coisa negativa, está errado, sai dos extremos. Ah, mas eu faço isso, assim, mas você deve fazer alguma coisa de positivo, não é possível. Nem que for uma coisa, você tem que fazer de positivo. Ah, só tem uma, então bota aquela uma ali na lista e use essa coisa positiva para começar a elaborar as coisas que são negativas na sua vida. E lembre, fazer reforma íntima é igualzinho a comer um prato de sopa quente. A gente tem que começar pelas beiradas. Se você enfiar a colher lá no meio do prato da sopa quente, você vai queimar a sua boca toda e não vai fazer nada. Então, lembra de ter misericórdia para com você mesmo. Habitantes. Quem é que habita lá? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas à colônia de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então elas ficam ali temporariamente até elas se despertarem, poderem compreender e aceitar a ajuda que está sendo oferecida. Porque, gente, ajuda pressupõe duas mãos estendidas. Não adianta eu querer ajudar e a pessoa ficar com a mão aqui atrás e falar assim, eu não estendo, fazendo pirracinha, né? Se você não estende, você não está afim, tudo bem, então você vai esperando até. Você vai ficar aí até a hora que você decidir que você quer sair. Você tem o livre-arbítrio de ficar e tem o livre-arbítrio de sair. A opção é sua, mas para sair você precisa mudar um padrão. Como é que você quer... Só um minutinho. Como é que você quer alcançar coisas novas com padrão velho? É impossível, né? Pode falar, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa aula. Obrigada. E ele continua. Forma igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Muita gente da Terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem um Senhor à disposição dos seus caprichos, após a morte do corpo físico, e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Olha só, glória intransferível daqueles que trabalham com o Pai, não contra o Pai. Então, toda vez que a gente está desamando, está desrespeitando o próximo, a gente está trabalhando com o Pai? Não, a gente está trabalhando na contramão do Pai.
essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Lembra daquela tabela lá egóica das extremidades? A vítima constitui o algoz, gente. Sem vítima, sem algoz, entenda isso. E vice-versa. Ah, tem gente que está explorando os outros, mas tem gente que se permite ser explorado. Então, é aquele caso. Nem explorar e nem ser explorado. Sai das extremidades. Busca o caminho da autoestima. Eu sou filho de Deus. Então, eu não estou aqui para explorar ninguém e nem estou aqui para ser explorado por ninguém. Se posiciona. É isso que Jesus quis dizer. Sim, sim, não, não. É isso aí. Né? Você precisa se posicionar. Então, você tem que construir o seu próprio céu. Isso é construído por um trabalho interno. Como explicar, então, não há por lá defesa, organização? André Luiz perguntou lá, não tem organização, não tem uma estruturação? Aí ele coloca, o Lísias. Organização é atributo de espíritos organizados, é verdade. Como? Se a pessoa a vida inteira viveu numa anarquia de conflitos emocionais e na contramão de tudo que é certo, ela está numa anarquia. Então, como vai ter, né? Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. E é isso aí. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina, porque Deus está em todos os lugares e Deus não abandonaria nenhum dos seus filhos. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Tempo esse que é ele que dilata ou encurta. Porque a hora que ele decide mudar a vida dele, ele sai. Então tem que partir de uma decisão dele. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigisse muitas colônias como esta, que é nosso lar, consagradas ao trabalho do socorro espiritual. E aí a hora já está avançada, é só para lembrar vocês que o Ministério do Auxílio é constituído por vários irmãos abnegados que ajudam nesses umbrais a retirar esses espíritos ainda empeternidos no mal ou ainda envolvidos por muita ignorância. Esses espíritos lá trabalham incessantemente tentando ajudar a resgatar, a retirar essas almas de lá. Só para lembrar que o Ministério do Auxílio, número 2, é essa ponta aqui, tá? Aqui está o de regeneração, aqui está o do auxílio, aqui está de comunicação, tá bom? Só isso, era só para lembrar isso. Acabamos exatamente 19h30. Quem tiver que sair, pode estudar, pode sair à vontade para estudar, tá, gente? Não precisa falar nada. Sim. Eu achei ótimo, foi a pergunta que o Lísias fez pro André Luiz no final do capítulo. Pode falar. Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? É isso aí. Será que a gente tem bastante capacidade para ajudar esses irmãos nos umbrais? Temos potencial mas temos que nos preparar. Porque todos nós aqui somos filhos do amor. Todos nós temos amor suficiente para dar ao outro, mas nós temos que desenvolver esse amor. Aí é a caridade moral, que é falada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que tem a caridade material, que é você dar alguma coisa, e a caridade moral, que é dar de si. Para retirar esses irmãos de lá, você tem que praticar a caridade moral. E lembre-se, a gente só pode dar aquilo que possui. Eu não posso levar amor, paz, harmonia, misericórdia se eu não tiver isso dentro do meu coração. E para ter isso, o que a gente... Trabalhar e muito. Trabalhar. Por isso que Emmanuel disse para Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Por essa razão. Foi, gente? Muito bem, obrigada a todos. Vou pedir a Leida se ela pode fazer a nossa prece final, por gentileza. Obrigada a todos, a presença de todos. Eu que agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que vocês têm o meu celular lá no grupo. Vocês podem me acionar
e fazerem perguntas. Eu não posso prometer responder imediatamente, porque quando eu estou em atendimento eu não vejo o celular. Eu só vou pegar o celular no final do dia para responder vocês. Então, no final do dia eu posso fazer com muito prazer, com muito amor, tá? Pode ir, Leida. Deus nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, amigo, irmão maior, médico das almas, aos nossos amigos espirituais,